Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este é o programa Cidades de Fato, um espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções, cidades de fato e o seu papel inclusivo e provocador. Um momento da população refletir sobre o seu papel cidadão. Vamos ao episódio de hoje. Olá, eu sou Giovana Ferreira e este é o nosso episódio número 90. O tema do nosso programa de hoje é o caso Braskem e a tragédia de Maceió, em Alagoas. E para falar desse tema relevante, está conosco a professora Caroline Gonçalves dos Santos. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidade de Fato. Está comigo o professor Basoli e as colegas Aline de Souza e Karine Correia. Olá, pessoal! Oi, pessoal! Olá. Espero que seja uma tarde de muita troca em relação a um tema que é tão preocupante. Olá, pessoal! Boa tarde, professora, boa tarde, ouvintes. É muito bom estar de volta, espero que seja uma tarde de muita troca também e de conteúdos que são relevantes para nós. Muito obrigada. Olá, Giovana, olá, Karine, Aline, professora Caroline. Hoje é um programa que a gente tenta, trazer para os ouvintes uma informação extremamente relevante, e trazer a debate, um caso nacional, não só nacional, mas como internacional, no qual as pessoas têm a necessidade de entender, porque é bem complexo. Nossa convidada de hoje é Caroline Gonçalves dos Santos. Olá, Caroline, seja bem-vinda à Cidade de Fato. Eu queria começar agradecendo o convite e a oportunidade de estar aqui discutindo um pouquinho, trazendo à tona, essa questão que é tão importante e que muito complexa, como já foi citado, e que a gente vem lidando há pelo menos 5 anos, E acredito que só agora realmente conseguimos que ela tomasse a proporção, para ser conhecida nacionalmente. Eu acho que as pessoas conheciam um pouco ainda do que realmente está acontecendo aqui e da gravidade também. Nossa convidada, Caroline Gonçalves dos Santos, é arquiteta e urbanista, doutora em desenvolvimento urbano, é professora adjunta da Universidade Federal de Alagoas. Desenvolve pesquisas sobre implicações socioespaciais na cidade de Maceió, em decorrência do maior desastre em área urbana em curso, oriundo da atividade da mineradora Braskem. O caso Braskem tornou-se conhecido após um tremor de terra sentido por moradores de alguns bairros de Maceió, Alagoas, em março de 2018. No Pinheiro, um tradicional bairro da capital alagoana, além dos tremores, surgiram rachaduras nos imóveis, fendas nas ruas, afundamentos de solo e crateras que se abriram sem aparente motivo. Naquele momento, surgiram as hipóteses de que haveria uma acomodação do solo, bem como de que a antiga estrutura de esgotamento sanitário poderia ser a causa dos danos na superfície. Mas, ainda em 2018, foram identificados danos semelhantes em imóveis e ruas de outros bairros à margem da Lagoa Mundaú. A tragédia urbana anunciada em razão de alertas desde a década de 70 tem ingredientes que não aprofundam questões essenciais, razão pela qual podemos afirmar que Mariana e Brumadinho não serviram como aprendizado para evitar novos desastres. Estamos falando de 35 poços de extração de sal-gema em área urbana e do rompimento da mina 18 neste domingo, dia 10 de dezembro, que impactaram mais de 14 mil imóveis, 5 bairros e afetaram cerca de 60 mil pessoas. Tudo isso ainda sem responsabilizações, sem nomes, sem entender como havia licenciamento para exploração de minério em área urbana e absolutamente nada ter impedido o avanço do empreendimento abaixo de uma área com processo de urbanização crescente. Consignamos aqui a premência de humanizar o atendimento aos impactados, visto que indenizações, ponderando-se ainda pela dúvida se serão justas, não serão suficientes para o resgate da normalidade da vida das pessoas. Será preciso atenção
e acompanhamento do poder público para as variadas demandas decorrentes do impacto material, físico e psicológico dessas pessoas. Professora Caroline, tendo em vista a perspectiva caótica na qual a zona urbana de Maceió se encontra, eu gostaria que você nos desse uma noção mais aprofundada do panorama histórico dessa situação. Eu acho que o editorial apresentou muito bem, né, o caso em si. Então, a gente tem essa empresa atuando na nossa cidade desde a década de 70, já sob uma condição, vamos dizer assim, que eles não chegaram sem ter uma resistência, né? Já na década de 70, se levantava os riscos de uma indústria desse porte na cidade, em uma área que vinha se desenvolvendo, né, no seu processo de urbanização. Então, lá na década de 70, embora tenha havido posicionamentos, né, o professor José Geraldo já falou sobre isso em alguns momentos, houve um posicionamento da pessoa dele, enquanto na época secretário de uma secretaria que era chamada de combate à poluição, contrário à implantação naquele local. Né? Na época, eles tinham identificado outras jazidas na cidade de Maceió, inclusive em municípios vizinhos também, que tinham reservas ainda maiores do que da área que eles exploravam. E mesmo assim, foi, né, vindo de cima para baixo, como a gente chama, foi concedido a licença naquele momento. Na verdade, as perfurações, né, dos poços surpreendeu a muita gente. O que acontecia naquele momento? Embora houvesse uma preocupação muito voltada à localização mesmo da planta, né, que fica no bairro de Pontal da Barra, embora a preocupação fosse muito voltada aos riscos da fábrica em si, da manipulação, né, de vazamentos, já tinha, naquele momento, o Zé Geraldo já tinha levantado o risco também da área onde estavam os poços, né, dessas perfurações que se dão a 900, 1.200 metros de profundidade. Mas, na época, isso não foi levado em consideração e decidiu-se, né, na esfera ali federal, no regime ditatorial, já estava ali da década de 70, né, e decidiu-se, então, pela implantação, assim mesmo, da empresa, que na época se chamava Salgema, né, que retirava Salgema, era o mesmo nome também da empresa. E já naquele período, a gente tem toda uma modificação, né, de onde a cidade estava ocupando, se desenvolvendo, crescendo, porque muitas pessoas assustadas com os riscos, sobretudo no entorno da fábrica, começaram a se mudar, né, procurar outras áreas da cidade para ocupar. Quem tinha maior poder aquisitivo, né, pôde fazer essa escolha. Outras famílias não, permaneceram naquele entorno, mas já convivendo com o medo, né, desses riscos, com algumas aflições, né. Enquanto isso, a gente teve, sim, a implantação, né, dessas perfurações dos poços em área que já tinha ocupações, já tinha conjuntos habitacionais, né, na superfície, também se dando em bairros que são históricos, né, na nossa cidade. Bairro do Bebedouro tem grande importância desde o início da ocupação da nossa cidade. Bairro do Mutange também, que foi muito falado essa semana, né, e esses poços se instalaram lá e elas vinham explorando. E o que também chama atenção, né, em todo esse cenário é que desde o início lá da descoberta, né, das rachaduras, como foi bem citado, lá em março de 2018, naquele momento ainda, muitas das pessoas que ocupavam, que moravam naqueles bairros, elas não sabiam que lá no subsolo, né, abaixo da sua residência, tinham poços, tinham minas, em que era extraído salgema. Pouquíssimas pessoas tinham esse conhecimento de onde habitavam, né, porque os riscos não eram veiculados dessa forma, que havia esse risco de subsidência. E assim, eu acho muito importante a gente pensar nesse quesito, porque lá na década de 80, já depois da instalação, né, e na década de 70, a gente não tinha, de fato, as legislações ambientais como a gente tem hoje, não tinha o sistema de licenciamento como a gente tem hoje, mas na década de 80, né, depois da legislação 1981, a empresa, na época ainda Salgema, ela pede a ampliação da sua produção industrial, da sua planta. E naquele momento houveram muitos movimentos sociais contrários, né, a essa duplicação. E, de novo, se falando do potencial de poluição, do potencial de vazamento, de algum acidente ocorrer.
E mesmo assim, também, né, ela foi ampliando aí sua produção e impactando nessa forma como a cidade ia crescendo. E as pessoas não tinham esse conhecimento nem para lá em 2018, quando começou a ser identificado, antes disso, né? Porque desde 2010 as pessoas identificavam rachaduras, fissuras nos imóveis e elas não sabiam de onde vinham. Então faziam reparos, dado um tempo voltava aquela fissura, voltava aquela rachadura, e as pessoas não tinham como fazer essa relação. Então, ora, se isso fosse um risco previsto, né, lá atrás, na década de 80, sobretudo, quando eles chegaram a fazer um relatório, né, de impacto ambiental, se fosse um risco previsto, talvez tivesse sido associado antes que existia algum problema no subsolo, né? E as pessoas não têm esse conhecimento. Professora, boa tarde. Sobre o caso Braskem, assim, que é mais um caso que configura, na verdade, uma tragédia anunciada, né, e não um acidente. Como a senhora mencionou, era uma coisa previsível se tivesse comprometimento, né. E, assim, é um cenário que traz problemas de várias ordens, né, social, ambiental, econômico, e que coloca as pessoas que vivem ali em uma condição de muita vulnerabilidade. E esses empreendimentos de mineração, assim, no sentido geral, eles vêm com uma propaganda de desenvolvimento e etcétera, mas um desenvolvimento, direcionado a um grupo muito específico, né. E aí, dito isso, e considerando que existe uma Agência Nacional de Mineração no Brasil, que existem órgãos licenciadores, legislações e tudo mais, que são aplicáveis ao caso, por exemplo, e ainda assim o empreendimento continuou operando, né, e desconsiderando todas as pessoas que ali viviam. A minha pergunta, no caso, considerando a sua proximidade com a demanda, quais os elementos que a senhora acha que foram decisivos para que essa tragédia chegasse a esse ponto e que falta fez a consulta livre, prévia e informada a essas pessoas que vivem ali na região que foi afetada? Muito importante, né, essa observação, porque, claro, precisamos responsabilizar a empresa por tudo o que aconteceu, mas também precisamos responsabilizar os órgãos que deveriam estar acompanhando, né, fiscalizando todo o andamento. E lá, e voltando inclusive para o que eu falava, né, da década de 80, quando ela chega a fazer esse relatório, né, de impacto ambiental, e ela tem essa responsabilidade de apresentar relatórios, né, em dados momentos ali, alguns anuais, alguns se repetiam, para que comprovasse as condições de funcionamento das minas, essas agências reguladoras teriam que estar acompanhando e verificando, né, o que os relatórios apresentavam. E aí, só para pontuar, em 2018, ainda em fevereiro de 2018, ela apresenta um desses relatórios, a ANM, e nesse relatório apontava que não havia nenhum problema com as minas, né, que não havia subsidência do solo, que não havia nenhum problema com as minas, e é o mesmo mês de fevereiro, que a gente tem um período bastante chuvoso, e que apresentam essas rachaduras, a princípio eram fissuras, rachaduras, trincas nos imóveis, e lá em março, com o tremor de terra, tudo isso se intensificou, né, se ampliou. Ou seja, no mês anterior, ela tinha apresentado um relatório que mostrava que tudo ia bem, e não ia. Né, e já não ia, também não era desde 2018, porque depois a gente tem até um artigo feito por autores que são da Alemanha, que eles conseguiram, né, buscar imagens de 2004, imagens de satélite, em que já se identificava um afundamento. Né, era numa velocidade bem menor do que se atingiu nos últimos anos, mas já havia, em 2004, 4 centímetros de afundamento acumulado no ano. Então, como é que em 2018 ela apresenta um relatório que atesta, né, que está tudo bem com as minas, estão tudo dentro do funcionamento esperado? E aí a gente tem que cobrar também a responsabilidade dessas agências, né? O que é que eles estavam fazendo nesse processo de fiscalização, que também não identificaram nenhum problema com essas minas. Né? São 35 minas, também como já foi informado, e o que também se levantou depois do acontecido lá em 2018, já quando a gente chega até a equipe da CPRM aqui em Maceió, né, do Serviço Geológico Brasileiro, visitando para fazer os levantamentos de estudos, começa a identificar que as minas não estavam com o tamanho que era o tamanho adequado e possível para ser
feito com segurança, né? Eles tinham operado com minas de tamanhos maiores, tinham operado em distanciamento de minas também, que não era o desejado, né? Eles tinham diminuído a distância entre minas, fazendo com que essas minas, ao longo do tempo, elas fossem deformando e unindo-se, inclusive, umas com as outras, transformando em áreas maiores, né? Maiores do que... E toda essa estrutura veio colapsando em virtude, inclusive, dessa ganância mesmo, né? De explorar para além do que eles teriam a permissão e a segurança para fazer. Então, sim, é preciso também responsabilizar as agências, né, em todas as suas esferas, porque a gente tinha a ANM na esfera federal, mas também tinha o próprio Instituto do Meio Ambiente, né, aqui no Estado, que a responsabilidade dele não era necessariamente com a Minas e com a Lavra, mas ele tinha que ter esse licenciamento também, ele garantiu o licenciamento da operação, né? Então, a gente tem falhas nesses vários aspectos. E é preciso também cobrar a responsabilidade desses órgãos para o que de fato aconteceu, né, para chegar às coisas nessas proporções que chegaram. Então, somente, né, em maio de 2019 é que a gente tem a divulgação dos estudos em que apontavam realmente para esse colapso, né, do problema aí nas minas, desse afundamento, sem virtude dessa deformação dessas cavidades. E aí que depois disso se vem parar com as licenças, né? Somente em 2019 que ela teve suas licenças suspendidas para continuar explorando salgema do subsolo, né? Então, desde 2018, ainda quando as coisas aconteceram, ainda fica um tempo com essas operações ocorrendo, né? Professora, houve um acordo fechado pela prefeitura que custou 1,7 bilhões de reais de indenização, né? Mas nós não sabemos como que esse dinheiro está sendo destinado. Mas nós sabemos que quem vai controlar isso tudo é a prefeitura. A mesma prefeitura que soltou uma nota falando que a parte turística estava intacta e a parte que estava ruindo da cidade estava afastada e que ainda assim os turistas poderiam ir, que estava tudo certo. No mais, eu queria saber a sua opinião também sobre esse ponto específico e também saber qual que é a sua visão em relação a esse acordo, esse termo de acordo socioeconômico que aconteceu, socioeconômico ambiental, né? Socioambiental que aconteceu e que tornou a Braskem, por exemplo, né, responsável por essa região. Então, uma área de quase 6.000 quilômetros, se eu não me engano, quadrados, né, ela se tornou responsável por essa área e era uma indenização que acabou se tornando também um grande negócio, né? Então, eles passaram a ser donos ali de praças, de ruas, de escolas, de postos de saúde, e ainda, né, além de tirar a areia da praia, por exemplo, para conseguir ali aterrar essas minas e estabilizar o solo que está sendo ainda por cima alterado por eles, né? Eu quero saber a sua opinião, professora, sobre esses dois pontos em específico. Pois é, o que a gente vai vendo, então, é a sucessão de problemas, né, de dificuldades mesmo, que a gente está enfrentando aqui nas várias esferas. Então, o que é que acontece? De fato, fomos surpreendidos, né, mais ou menos em julho desse ano, com essa assinatura e adesão do município, né, a esse acordo com a Braskem, e é importante pontuar, antes até de passar para as outras questões, é que em todos esses acordos que a gente está vendo, o acordo que você citou, né, o socioambiental, o acordo mesmo anterior para a compensação financeira, nenhum desses está tendo a participação direta dos atingidos, dos afetados e dos principais interessados, né? Então, a população não vem tendo acesso a essas definições, desde o PCF, né, que é o Plano de Compensação, Programa de Compensação Financeira e Apoio à Relocação, passando por todos esses outros acordos, a população não vem participando. E aí, dito isso, claro, surge essa preocupação, porque foi um acordo que, inclusive, em algumas das cláusulas, né, em alguns dos pontos, a gente vê
claramente também a própria empresa, né, se eximindo de responsabilidades futuras, como se ela estivesse quitando, de fato, né, toda e qualquer dívida com a municipalidade a partir desse acordo, o que joga, inclusive, né, mesmo que venha aparecer, e ela deixava isso claro, né, outros problemas, ela já tinha quitado ali, então parecia, em dado momento, que isso jogaria para outra gestão, se fosse o caso, e que gestões futuras não iriam conseguir revisar, cobrar qualquer coisa, porque tinha sido já fechado esse acordo. Acontece que nessa gestão foi surpreendida com os problemas já agora, né, meses depois de ter fechado esse acordo, problemas de outra ordem já, porque os problemas já vinham se acumulando desde a identificação, né, e a gente viu sim esse silenciamento, né, em muitos momentos tanto do município como do estado, para várias situações que estavam ocorrendo, e quando é agora, da semana passada para cá, a gente vem vendo, não, vamos atrás do MP para lidar com a questão habitacional, não, vamos haver o acordo, não, vamos, então assim, como se fosse agora que tivesse acontecendo as coisas, né? Mas esse é um desastre em curso desde 2018. Então as pessoas estão lidando com esses problemas desde 2018 aqui na cidade. Né? E aí eu volto para trazer a questão que você cita, né, de como é que vai ser gerenciado esse valor, e a gente sente muita falta dessa transparência. Né? Então, o primeiro anúncio que essa gestão fez foi de um hospital da cidade. Claro que um hospital é um equipamento importante, significativo, né? Sempre há demanda na saúde, mas dentre as necessidades urgentes dessa população, dentre os vários problemas em que a cidade foi impactada, será que é o hospital, dentro dessa escala, que vai ser o principal investimento? Né? Será que era por aí que a gente teria que começar? Será que a gente não tem que fazer um estudo das demais, né? Posto de saúde, UBS, né? Nos outros equipamentos, o que era mais urgente e necessário? Não tivemos. E aí sim, a gente foi surpreendido com essa nota, com essa preocupação, que, claro, é uma preocupação que a gente teria que ter, né, dentro do cenário de preocupação com as outras economias da cidade, do turismo, mas você querer afastar, eu acho que fala muito, né, sobre o posicionamento, você querer separar a cidade, uma cidade está bem, a outra cidade não está bem, não tem como. Né? É um problema de grande magnitude para, num momento como esse, você ter essa prioridade ou essa preocupação em querer separar as cidades. E que é uma cidade que visualmente está separada nesse sentido, na forma de tratamento, na forma de lidar, né, com a problemática. Mas ali você assume. Né? Eu assumo que tem uma parte da cidade aqui que continua tudo bem, que está bem cuidada, que está tudo em dia, e tem uma parte da cidade que foi negligenciada. Porque, de novo, isso não começou agora. Não foi da semana passada para cá, em que teve que fazer as coisas às pressas, de que teve que realocar enfermos, né, do hospital, em cima ali da hora, com coisas que já tinha-se esse acompanhamento desde 2019, falando já desde o acordo tendo sido feito, definição de áreas de risco, acompanhamento, monitoramento, ampliação dessas áreas. Então, não dá para dizer que as coisas aconteceram da semana passada para cá, né? Mas o tratamento que a gente vê é esse, e se assumiu, né, nesse momento. E sim, a gente tem uma cidade aqui, que a gente está tratando dessa forma, e ela não tem problema nenhum, mas a gente tem uma cidade que está com problemas, mas está longe, né? Foi muito feliz a nota, porque inclusive ela vai mostrar os hotéis, né, onde tudo acontece na cidade, está tudo bem. Né? Mas não está, porque a cidade, e assim, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Né? Algumas pessoas quiseram correr para afastar, não, gente, cuidado com a palavra, não é Maceió que está afundando, são 5 bairros, mas são 5 bairros de Maceió. Então, sim, Maceió está parcialmente afundando. E não é que vai afundar, que também era isso, vai afundar. Está em afundamento, esses 5 bairros. Identificados desde 2018, e segundo o próprio artigo, lá, como eu citei, de profissionais da Alemanha, aponta que desde 2004 tem uma parte da cidade que está afundando. Né? Então, sim, isso preocupa muito. A outra questão era sobre o acordo socioambiental, não foi isso, de 2020, quando ele, em uma de suas cláusulas, né, o primeiro acordo, né, que instala o programa de compensação financeira, ele passa realmente a propriedade para a Braskem. Né? Isso foi muito discutido ao longo do tempo,
é ou não é, a gente está fazendo uma leitura errada ou não está, mas você viu que era isso, né? As pessoas estavam, enquanto ela pagava o auxílio aluguel, enquanto esperava, né, negociar a compensação financeira, ela tinha posse. Então, a partir dali, era a obrigação dela, a responsabilidade dela, zelar por aquele espaço daquela família. Mas, no momento que ela pagava a compensação financeira, ela se tornava proprietária daquele imóvel, né? E sim, se tornou proprietária do imóvel, e o que a gente questionava era, não, mas ela não é proprietária das vias, né? As vias são públicas, ela não é proprietária das praças, são públicas. Só que ao longo do processo, esse outro acordo também deixou essa questão de novo em dúvida, né? Ela fala das vias, inclusive, né? Vias que estão fechadas para o tráfego de veículos são de responsabilidade dela, né? Então, essas coisas foram se acumulando, né? E hoje a gente tem esse número aí. Tinha de 281 hectares antes da versão 5 do mapa, que saiu na semana passada, ou na anterior, acho que foi ali no dia 30 de novembro, que saiu a nova versão do mapa, então já não é mais 281 hectares, já deve ter crescido um pouco mais, eu ainda não estou com esse número, mas já cresceu. Então, assim, ao longo desse tempo, a gente vai vendo que sim, né, ela está adquirindo toda essa área e se tornando proprietária. Aí a gente volta para o acordo socioambiental. No acordo socioambiental, uma das cláusulas diz que ela não pode, né, a empresa, construir para fins residenciais ou comerciais naquela área. Perfeito, não deveria mesmo poder, né? Só que aí tem um salvo-se. Então, abre-se uma brecha, porque ele tem salvo-se houver estabilização do solo. Claro que o cenário atual, essa estabilização não parece algo, né, próximo, em curto prazo. Mas se a própria empresa vinha preenchendo os poços, né, e preenchendo as minas, era uma perspectiva a ser buscada, essa estabilização do solo. A gente entendia isso, né? Que pode não se dar agora, como a gente está vendo, mas pode vir. Essa é uma das coisas que está sendo buscada, que se estabilize esse solo. Então, já tem um salvo-se estabilizar o solo. Então, não pode, mas pode ser que venha a poder. E tinha uma outra condição, que era se fosse permitido no plano diretor. E aí a gente cai em outro problema. A gente aqui está com um plano diretor que é de 2005, que teria que ter sido revisado em 2015, não foi revisado naquele período. Chegou a ser abertas discussões, várias reuniões em 2016, né, para que fosse feito um novo plano diretor, mas parou ali, né? Depois pararam de ter as reuniões, foram escasseando, né? Chegou aí para gabinete do prefeito, mas não saiu. Quando tudo isso veio à tona em 2018, de que havia um problema grave ali no Pinheiro, depois se identificando que Mutange e Bebedouro, é claro que ali era coerente que precisamos rediscutir o plano diretor. Ainda que já tivesse, né, entrado em vigência em 2015 ou 2016, teria que discutir de novo, porque, claro, a gente teria agora outras questões para pensar na cidade. Mas ali em 2018, quando se voltou, não, precisamos revisar. 2019, a gente ouviu alguns burburinhos, mas dentro, não houve mais abertura, né? Ficou ali dentro das secretarias. Se houve realmente alguma discussão, alguma revisão, ficou ali dentro, não foi mais aberto para as audiências públicas. E não está até então. Em 2021, ali, pandemia, a gente chegou a visualizar uma versão que vazou no próprio site da prefeitura, né? Vazou no próprio site da prefeitura uma versão, uma minuta do plano diretor, que aí nessa minuta já se falava na área, já tinha um zoneamento para a área, como uma área de restrição à ocupação, mas que não refletia em outras ações, né? Nem na mobilidade a gente enxergava como é que aquilo ia ser encarado, falava-se em ter uma política habitacional, mas ainda como se fosse um outro plano, né? Ter um plano habitacional voltado para essa questão, mas que teria que vir depois desse plano diretor ser realmente colocado em vigência, né? Então, a gente tem aí uma brecha, possivelmente, porque enquanto a gente não tiver um plano diretor que garanta realmente que não vai poder ser construído lá na área, a gente teria essa brecha. Hoje fui surpreendida também com uma mensagem aqui que o governo do Estado vai tentar, né, através da Procuradoria-Geral do Estado, desapropriar essas terras que estão, né, esses imóveis que estão na mão da Braskem. Como isso vai se dar, ainda não sei, né, como é que eles estão pensando em fazer. Mas
Aí, ou seja, movimentos que, desde 2020, a gente sabe que estava previsto. Está lá, né? Desde 2019, na verdade, que ela é proprietária. Só agora se começou a falar em como é que faz para reaver isso. Né? Então, tem muitas questões realmente em jogo. É uma situação deplorável, né? Porque, veja bem, exploração da tragédia para retenção de terra futura, quer dizer... Então, veja bem, a gente coloca no início do programa a questão de responsabilizações, né? Responsabilizações, professora, a gente não pode simplesmente falar em órgãos, entidades, né? Precisaria vir nomes, porque alguém teria que assinar ou alguém assinou. Então, esses nomes, eles jamais aparecem, por isso que a gente coloca lá também no início do programa as lições, né, de Brumadinho e Mariana não serviram justamente porque não há uma responsabilização como deveria haver. E aí a gente tem a falta de responsabilização, um crescimento urbano, há uma omissão, né, geral do que está acontecendo, e o desenvolvimento econômico, que é o fomento ao crescimento da mineração por debaixo, né, e aquilo vai até se interligando, quer dizer, eu acho que não precisa ser expert para entender que haveria um problema futuro, quer dizer, não precisava nem especialistas para prever essa tragédia anunciada, né? Então, e aí aconteceu, precisamos humanizar, pelo menos, esse processo, né? Então, a gente vê o processo de indenização dentro de um critério essencialmente monetário, entendeu? Então, quanto que vale o seu imóvel, tal? Eu tenho uma vida aqui, eu tenho negócios, eu tenho não sei o quê, não, isso quanto que vale o seu imóvel? E aí, tem um professor da USP que equipara Chernobyl, né, por causa da segregação territorial, tal. Mas aí, isso também pode fomentar agora a refletir na desvalorização da terra. Agora, para comprar, isso é muito complicado. Eu acho que a gente precisaria reestruturar todo esse pensamento. É uma tragédia, gente. Vamos pensar e formatar não só no critério monetário, até por conta de que essas pessoas que sofreram impactos violentíssimos, tem gente que não vai conseguir, inclusive, se recuperar psicologicamente, enfim. E aí a gente está tratando agora quem vai ficar com a terra, quem não vai ficar, se vai desapropriar, tal. Isso deveria o poder público agir de forma, inclusive com o envolvimento de todas as esferas, né, para que isso fosse resolvido definitivamente, né? A gente está preocupado agora se os turistas vão ou não vão, entendeu? Então, essas questões que nós precisamos ponderar no nosso país e resolver isso definitivamente. A gente não pode mais ficar nessas escalas, né? São escalas que a gente está discutindo se o plano diretor vai contemplar ou não a moradia, e mesmo com os preenchimentos, né, que a mineradora se compromete a fazer, o risco continua. Não sei se eu fui extremamente radical nesses posicionamentos, mas eu acho que a gente precisa mudar essas escalas que a gente tem visto, né? Então, quem foi prejudicado efetivamente, inclusive, são as pessoas de menor possibilidade financeira, tal, que não consegue o que ele recebe, né, a gente sabe que desapropriação ou compra da forma que foi feita, né, elas não, né, as pessoas não têm dentro da escala de uma cidade turística, né, a gente sabe que é uma outra escala, é uma outra situação. Então, assim, eu acho que isso, inclusive, deveria ser uma demanda de todas as esferas no sentido de resolver o problema. E aí, pensando, isso, de qualquer maneira, ainda refletiria na questão econômica, porque se isso fosse resolvido, as pessoas tivessem as condições efetivas, né? Isso, né, teria um outro caminho. Né? E a mineração, né, no nosso país, ela precisa ser vista também de uma outra forma. Né? Aqui nós estamos no Tocantins e estamos vivendo algo, um fortalecimento da mineração como algo que fosse resolver os problemas econômicos do Estado. Qual a sua opinião em relação ao que eu ponderei aí, diante do que foi falado? Perfeito, Basoli. Eu enquanto estava fazendo sua fala, eu lembrei que ainda faltou falar sobre a questão da extração de areia,
que Karina levantou. Eu acho que eu volto já para ela, da questão da extinção da área, mas só para não perder realmente esse gancho, é bem importante a gente pensar nesses aspectos, né, de como é que se deu realmente a compensação, de como as coisas estão sendo tratadas como se fossem realmente técnicas apenas e números, né? Então, sempre o número de imóveis, e aí querendo tratar essa negociação realmente do imóvel de uma maneira muito técnica e pensando na questão financeira, né? Sem considerar e sem ponderar, claro que teve, para além do imóvel, teve os danos morais, mas um valor também ali prefixado para as famílias, de um modo geral. E cada uma com suas realidades, dinâmicas e necessidades, né? E aí, para quem é de fora também, acho que é bem importante pontuar que os bairros afetados, eles ficam numa área geograficamente, mesmo falando, central da cidade, né? Tinha acesso aos serviços, tinha acesso a equipamentos de saúde, outros equipamentos coletivos, escolas e tudo mais, e ele, por si só, é um recorte bem diverso, sabe? Bem desigual. Então, tínhamos população, além desses 5 bairros, no bairro do Pinheiro, por exemplo, de alta renda, tinha de média, alta renda, de baixa renda, e descendo para essa encosta do Mutange, já tinha uma população de baixa renda, né, uma ocupação mais precária, chegando na beira da lagoa, em algumas situações também, população de baixa renda. Então, assim, o próprio cenário ele fez um recorte, pegou um recorte da cidade, em que traduz muito essas desigualdades também. E também isso se refletiu no próprio programa de compensação financeira e nos acordos, né? Primeiro que ali no próprio termo de acordo inicial se estabeleceu uma forma diferenciada, que era a população que morava no Bom Parto, um desses bairros com ocupação mais precária, de população de baixa renda, e os do Mutange, eles tinham essencialmente, não foram todos, mas tinha essa condição no próprio acordo lá, que era um valor prefixado, um valor de R$ 81.500, que à época era baseado no valor de unidade de Minha Casa Minha Vida. Eles tinham essa opção de pegar esse valor prefixado na negociação ou escolher uma unidade, também do Minha Casa Minha Vida, em bairros 11, 15 quilômetros de distância de onde eles estavam. Bairros com outras condições, né? Com outras vulnerabilidades também, inclusive. E para além disso, demais famílias tinham essa valoração do imóvel, mas que, né, como o professor Basoli pontuou bem, essa valorização não dá conta, né, ainda, de mensurar realmente todas as necessidades, todas as questões, a paisagem que aquelas pessoas tinham, a vista que tinham da lagoa, o lugar do encontro, de estar próximo de vizinhos, ou de vizinhos que já tinham uma afinidade, uma amizade, ou de familiares que moravam juntos. Então, nada disso dava conta. E as coisas foram sendo tratadas dessa forma. E uma outra questão que a gente vem se dedicando a se aprofundar mesmo, estudar, é que, em paralelo a isso, e em virtude de toda essa ausência, né, já bem pontuada, e não foi radical, né, é isso mesmo, a gente vem observando exatamente isso, né, esse afastamento, silenciamento. Então, por muitos anos, desde 2019, quando foi assinado esse acordo, e a Braskem começou a pagar as compensações e desocupação e tudo mais, que o que a gente enxergava era que o Estado, né, eu estou falando aí nas várias esferas, município, o governo estadual, estava ali só de fora. Não, ela que está resolvendo, foi ela que causou, ela está resolvendo ali, está lidando. Então, não houve uma aproximação, um direcionamento. E o que foi que aconteceu nesse período? O mercado imobiliário é que surfou mesmo na onda. Viu ali, né, houve injeção de capital, porque sabia, assim que anunciou que você paga as compensações, a gente viu logo o mercado de aluguel começar a subir valores. Né? Teve ali os bairros primeiros, os bairros vizinhos, mesmo, muito próximos, que hoje um deles até também entrou na lista, que é o bairro do Farol. Foi um dos primeiros que viu essa ascensão, né, no valor do metro quadrado para o aluguel. E aí, em seguida, depois que se confirmou, vai começar, né? Começou desocupando as casas, pagando o auxílio aluguel, depois começou as compensações, começou também a refletir no mercado de vendas. Então, a gente começou a ter um aumento progressivo ali, né, do preço do metro quadrado na cidade de Maceió, ao ponto que hoje a gente tem um metro quadrado, está, né, dentre os analisados, avaliados pelo FIPZAP, que ele pega 50 cidades brasileiras, a gente está, dentre as cidades avaliadas, com o metro quadrado mais caro do Nordeste.
né? E puxado por toda essa questão, mas, como também bem pontuou o professor Basoli, tem uma relação também aí com o próprio turismo, com essa visibilidade, né? Então, enquanto tudo isso estava acontecendo na nossa cidade, o mercado imobiliário começou a fazer lançamentos, porque houve uma pressão, claro, no estoque, que não se esperava, foi anunciado primeiramente 4.500 imóveis para realocação. Em seguida, esse número, o mapa foi sendo atualizado, foi sendo monitorado, esse número passou para 6 mil e pouco, depois para 8 mil e tanto, depois chegou a 14.500, como a gente está hoje, e que vai ampliar se realmente confirmar a entrada do bom parte dos flechais. Então, nesse momento, houve uma pressão, né? O mercado imobiliário começou a ir lançamentos, começou a fazer outros investimentos, mas, paralelo a isso, também a gente tem visto de maneira muito intensa na cidade o lançamento de vários empreendimentos do tipo estúdio. Aquele quarto, eu não chamo nem mais de quarto e sala, né, que é um quarto mesmo, a copa e só, né, o banheiro. E a gente sabe que esse formato ele não está para atender a população atingida, porque ele não comporta as famílias. Então, ele já vem muito naquela pegada de para entrar em Airbnb, para o aluguel por temporada, para o turista, para quem vem fazer turismo de negócios, enfim. Só que está sendo muito intenso. A gente está tendo aquele processo mesmo de substituição, né? Demolição de prédios menores, demolição de várias casas corpora, faz prédio, mas muitos prédios nesse formato, e numa parte da cidade que tem, bem ou mal, infraestrutura, que tem uma certa infraestrutura, que tem um melhor acesso, onde tem mais emprego, onde tem mobilidade, acesso a transporte. Então, se a gente não parar realmente para direcionar e começar a pensar como é que a gente vai, né, reestruturar, e a palavra realmente é essa, como é que a gente vai reestruturar a cidade para atender agora, né, essa população que precisa se deslocar e precisa ocupar, fazendo estudos, né, que não atenda essas famílias e que vai passar boa parte do ano fechado, num lugar que tem acesso a transporte, num lugar que tem acesso à oportunidade de emprego, e isso vai afetar também a mobilidade, que já está bastante afetada na nossa cidade. E aí, por isso que é importante falar, Maceió está afetada como um todo, né? Mobilidade reflete muito isso claramente. Então, bairros que receberam população na parte baixa, na parte alta, vias que foram interrompidas mesmo, né? Tem o próprio VLT, que tem uma estação que foi fechada em virtude de estar na área afetada. Então, tudo isso afetou a mobilidade. Então, se a gente não parar para pensar nesse escopo, nessa escala, né, de mobilidade, da questão habitacional, dos equipamentos, né, do todo. Precisamos realmente parar e começar a pensar como a gente vai reestruturar essa cidade, porque se fica na mão da Braskem, se fica na mão do mercado imobiliário, que é o que está acontecendo até então, a gente não consegue restabelecer. As pessoas sentem já isso, né? Elas não conseguem, com o valor recebido, não conseguem adquirir imóvel nas mesmas condições que tinha. Outras não conseguem achar o imóvel com a característica que tinha, porque não está sendo ofertado. Está sendo ofertado no litoral norte, já com outro formato e num outro patamar de valor também. Né? Então, assim, eu estava até olhando o da semana passada, que saiu o índice de novembro, o preço do metro quadrado está 8.200 o metro quadrado. Né? R$ 8.200. Claro, isso muito puxado por esses de um quarto, né, que puxou o preço lá para cima, que são os mais caros. Mas mesmo em bairros mais afastados, Serraria, que recebeu muito também da população que saiu, que antes disso tudo, o preço do metro quadrado estava 3 mil, já vem 4 mil. Né? Então, alterou bastante essa dinâmica, e se a gente não tiver realmente um suporte, né, do Estado, da Prefeitura, de revisão de plano, a gente não vai conseguir responder a toda essa demanda que se surgiu. Caminhando então ao final do nosso programa de hoje, professora, você pode dar suas considerações finais para a gente? Vou aproveitar, inclusive, para falar da questão da extração de areia que eu tinha deixado ali passar, e que sim, né, dentre os acordos feitos para tentar ali mitigar e estabilizar o terreno, o solo, foi acordado que ela faria o preenchimento das minas com areia, e tinha licença para isso, né, retirando a areia do município vizinho de Marechal,
E aí, eu acredito que foi até ano passado já, isso, ou talvez no início desse ano, que se identificou que elas tinham extrapolado, né, a área onde tinha licença concedida, e já estavam explorando também a areia de uma outra área da cidade, uma área de reserva, né, conhecida como Dunas do Cavalo Cussa, é uma área bem branquinha, bem específica dessa região, e que também tem que ser responsabilizada por mais essa, né, porque é uma sucessão, como eu já estive falando, sucessão de erros. Né? Então, para você resolver um, você ainda causa outro dano ambiental. E esses órgãos precisam estar muito atentos, né, a isso. E acho que é isso. Queria realmente agradecer a oportunidade, né? Foi um debate bem rico, apontamentos aí muito importantes para a gente realmente lançar essa lente para a questão em si, ampliar. São muitas questões envolvidas, são muitos desdobramentos, que ainda virão outros, né? Porque aí o fato de ontem, do rompimento mesmo da mina, ainda deixa aberto outras questões, né? Dos próximos passos. Quem tem aí, né, o conhecimento da área da geologia já tem duas vertentes apontando se realmente termina por aí, o que é que a gente precisa analisar agora de impactos da lagoa. Outra vertente já disse que não, né, essa é um rompimento ainda parcial, pode vir outros ainda dessa mesma mina. A gente tem outras 34 minas que não têm a transparência, né, do que quais são as condições dela hoje, quais foram preenchidas, se foi preenchida com sucesso, se não está tendo mais nenhum movimento. Então, a gente precisa ainda de muitas outras informações para compreender, e eu acredito que ainda tem muitos desdobramentos, né, do modo geral. E até se falou ontem, né, acabou, né, a questão da mina aí, ela já rompeu, então assunto fechado. E não é, porque esse assunto não começou essa semana, né, ele começou a se revelar desde 2018, mas ele começou, na verdade, quando se perfurou os poços, né, quando se começou essa extração. Então, acho que a gente precisa estar muito atento e acompanhando e cobrando mesmo. Gostaríamos de pedir também para que a nossa convidada de hoje deixe uma indicação cultural para os nossos ouvintes e também nos diga, para você, Caroline, o que são as cidades de fato. Eu deixaria como indicação um documentário que foi produzido por Carlos Pronzato, fala muito sobre o tema, né? A Braskem passou por aqui. Recentemente ele lançou um outro, que é A Braskem também passou por aqui. E ele abordou as áreas de borda, nessa população que ficou, não foi incluída, porque eles alegam que não tem fundamento, alegavam pelo menos que não tinha fundamento nessa área, mas regiões que ficaram isoladas, exatamente pela saída da população, né, do entorno, dos equipamentos de saúde, de escola, e eles vinham pleiteando essa realocação também há muito tempo, e somente de ontem para hoje é que se começou a falar que seriam inseridos, né? Então, eu acho que esses dois falam muito desse processo, né? A Braskem passou por aqui, fala desse primeiro momento, e o mais recente fala dessas áreas de borda que ficaram. E cidade de fato, então, para mim, cidade de fato é aquele lugar realmente do encontro, é o lugar da diversidade, é o lugar da dinâmica, do fluxo. E eu acho que isso reflete muito no que a gente está perdendo, né? Exatamente nesses bairros. A gente perdeu esse fluxo, a gente perdeu dinâmica, e por isso que eu insisto, né, que a cidade toda foi afetada, porque uma parte da cidade está ali realmente se desestruturando, né, por completo. E isso reflete, né, nessa borda. Todo mundo que está ali muito próximo dessa área sente na pele essa modificação da dinâmica, essa modificação das relações. Uma das falas que eu vi em uma visita do Bom Parto foi muito nesse sentido, né? A pessoa dizendo, eu estou ilhada, mas não é só porque não tem o equipamento, não tem mais a escola, não tem mais o posto de saúde, mas ela disse, porque não tem as pessoas passando aqui na minha rua, que me cumprimentavam, perguntavam se estava tudo bem, que ela cumprimentava uma criança que passava vindo da escola. Então, isso para mim que é cidade de fato, né? A cidade é realmente o lugar do encontro, né?
do convívio. Pessoal, temática muito intrigante e preocupante sobre essa situação caótica na cidade de Maceió. Mas o Cidade de Fato deve trazer os assuntos atuais, né? E, eu acho que é importante, principalmente, uma situação que envolve, né, várias problemáticas, principalmente a social. Agradecemos imensamente a convidada e mandamos um abraço aos nossos ouvintes. Até o próximo episódio. O Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Natália Patrício, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e edição e professor Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente nossos convidados e a equipe, mas especialmente você, nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!